E agora vamos fazer uma análise da campanha do resultado da eleição municipal de Cuiabá, abordando os fatores que podem ter levado à vitória de Emanuel Pinheiro, do PMDB, e a derrota de Wilson Santos, do PSDB. Por isso, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a cientista política Cristiane Fonseca. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia. Qual a leitura que a gente faz desse momento que Cuiabá viveu aí na política? Esses dois turnos, principalmente agora esse segundo turno. Cuiabá viveu nesse segundo turno principalmente uma eleição que pelo menos a tramitação toda dela foi bastante acirrada, né? No pleito em si, ou seja, no resultado final, o resultado ele foi bastante distante, né, entre os dois candidatos, o que demonstra, né, uma rejeição muito grande com relação a esse segundo candidato e a ideia, pelo menos, né, de que tenha que se dar oportunidade para aquele que ainda não pleiteou ainda os espaços da prefeitura. Pleiteou no sentido de... Isso aí cai naquilo que nós estamos vendo em nível de Brasil, de candidatos sendo eleitos, com pelo menos, se não com uma característica, com uma aparência de não pertencerem à política, de serem pessoas novas na política. E aí você vê Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, quer dizer, são candidatos que foram eleitos prefeitos com cara de não políticos. E aí seria o Manuel Pinheiro, por não ter sido prefeito ainda de Cuiabá, ter levado essa vantagem Exatamente. em relação ao Wilson Santos, por exemplo? Assim, porque na verdade o Emanuel Pinheiro, ele é alguém que está inserido no cenário político, acho que já há algum tempo, né? Mas essa figura, enquanto prefeito de Cuiabá, ele não teve esse mandato ainda. E assim, quando a gente olha o panorama nacional, você tem lá o Freixo, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que é uma figura nova que disputou o segundo turno, ainda que ele não tenha ganho as eleições, mas assim, de todos aqueles nomes que foram submetidos, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Os que foram para o segundo turno foram aqueles que não haviam tido essa submissão, né? Então, aqui o quadro, né, o Emanuel Pinheiro, ele acaba sendo essa figura, né, da perspectiva, pelo menos, de novo, dentro desse espaço da prefeitura. E aí, o que pensar, por exemplo, ele vai ter uma questão da Câmara de Vereadores, porque o grupo político de Wilson Santos fez 14 vereadores, já Emanuel fez 11. De cara, ele tem, assim, uma maioria, em tese, aí, pelo menos, contra o grupo político dele. Como começar uma gestão já de cara com uma minoria? Historicamente, em Cuiabá, né, logo após o pleito eleitoral, você tem aí o desdobramento das eleições, inclusive da própria mesa, né, diretora da Câmara. Então, isso acaba mudando e dando um outro alinhamento aí para esses que, no período eleitoral, não eram aliados, mas que acabam se tornando aliados depois, né? Os prefeitos aí dos últimos mandatos, né, não necessariamente foram eleitos com uma maioria, mas ao longo aí do mandato, ou pelo menos ao seu início, principalmente tendo como vetor a própria eleição da Câmara Municipal, acaba dando aí um determinante diferencial aí quanto a essa questão dos apoios. Então, eu creio que 11 a 14, que é o que tem hoje em tese, até o início aí do pleito, ela já vai passar por muitas variações, né? Um prefeito precisa, para ter governabilidade, ter maioria. Então, eu creio que esses diálogos sejam feitos, inclusive, até ele assumir aí esse mandato, né? E a eleição da Câmara acaba sendo aí esse grande fiel da balança também. Como que fica o diálogo entre o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro, com o governador de Mato Grosso? Pedro Taques fez campanha para o Wilson Santos, mas ontem ainda já reconhecendo a vitória de Emanuel Pinheiro e dizendo que vai continuar ele, governador, trabalhando por Cuiabá. Como que fica esse diálogo institucional entre essas duas figuras, essas duas autoridades? Eu penso que, institucionalmente falando, os projetos políticos de ambos os grupos, porque eu acho que Cuiabá demonstra aí que são dois grupos distintos, né? Mas tem-se o pleito de 2018. O atual governador teve uma votação bastante expressiva na capital. Ele é da capital, inclusive. Então, ainda que tenha essa limitação de diálogo entre os dois, e dado, inclusive, a esse espaço político de dois grupos distintos, que agora, inclusive, viabilizam aí 2018, eu creio que o prefeito ainda tenha que institucionalmente atender a Cuiabá. Mas eu penso que esse diálogo, né, político entre prefeitura e governo do estado, ele vai se distanciar muito, porque são dois grupos distintos e são dois grupos que almejam, inclusive, 2018.
E parte disso, a eleição municipal aqui, ela era, inclusive, esse fiel da balança para as eleições em 2018 também. Pois é, no mundo da política a gente sabe que, por exemplo, as eleições de 2018, elas começam hoje já, dia 31 de outubro, depois do segundo turno. Hoje já começam as articulações pensando em 2018, de eleição de deputado estadual a presidente da República. Qual o efeito dessa vitória de Emanuel Pinheiro do PMDB em Cuiabá, pensando em 2018? Nós temos 2 vagas para o Senado em Mato Grosso, fora o cargo de governador e vice. O que podemos pensar de configuração para 2018, nesse momento, de pré-candidatos que estão tanto num grupo político, como só citou, quanto no outro? Eu acho que o PMDB agora, né, dada a eleição agora aqui para a Prefeitura Municipal, ela vem com uma musculatura muito maior, inclusive com esse grupo que esteve aí na própria coordenação e como aliados aí do Emanuel Pinheiro, né, configurando aí esse panorama para 2018. Então você tem o Blairo Maggi, que esteve nesse grupo, o Wellington Fagundes, que foi uma figura que demonstrou uma capilaridade muito grande no pleito eleitoral agora com o Emanuel Pinheiro, e que inclusive eu penso que galga isso pensando em projetos aí para 2018 exatamente. Um diálogo com a capital, ter um prefeito da capital galgando projetos futuros aí em 2018. Né? Pedro Tax, que é possível, é provável que né, que vai para um pleito de reeleição, né, o que é natural, né, inclusive é histórico aqui, os candidatos a governador virem à reeleição, ele vem com uma perda muito grande, ele vem com uma baixa, afinal na capital ele não tem aí mais o seu grande cabo eleitoral, né? Ainda que você tenha essa figura hoje do Mauro Mendes, né, que foi aí um prefeito com alta popularidade, termina sua gestão com uma popularidade muito alta, eu penso que também é alguém que agora tem o seu nome à disposição para o pleito de 2018. E essa interlocução pode ser via PMDB, pode ser via PSDB, pode ser via outros grupos, pode ser a possibilidade de um novo grupo. Uma terceira via. Uma terceira via, né? Então, é um quadro ainda bastante acirrado, né? Pensando em 2018, e como você disse, 2018 já começou hoje. Agora pensando ainda em 2016 e 2017. Aí vamos falar das políticas públicas, das necessidades da população cuiabana e o diálogo do prefeito eleito Emanuel Pinheiro, que é do PMDB, com o governo de Michel Temer, que é PMDB. Em nível nacional a gente já percebe protestos contra políticas ultra neoliberais do governo Temer, mexer em previdência social, congelar orçamento público da saúde e educação por 20 anos, questões polêmicas. Por outro lado, dizem que o dinheiro público acabou, que os governos têm que enxugar a máquina, aí vem a história de privatizações, parceria público-privadas, e ao mesmo tempo quem elege Emanuel Pinheiro em Cuiabá, pelo menos o que foi falado muito na campanha, foi quem defende aquele estado de bem-estar social das políticas públicas, de defesa do funcionalismo público, por exemplo. Como que será essa gestão de Emanuel Pinheiro com um presidente da República que está implementando políticas, pelo menos assim, aparentemente, divergentes do que ele defendeu na campanha eleitoral? Antônio, eu penso que a questão de grupo ela é fundamental para a gente compreender esse panorama nacional. A gente não pode se esquecer que Blairo Maggi é ministro desse governo de Michel Temer. Eu não posso me esquecer que o senador Wellington Fagundes é líder desse governo e é um grande aliado de Michel Temer. E esses grupos estiveram aí agora por trás da eleição do Emanuel Pinheiro, né? O próprio deputado federal Valtenir, né, que também esteve aí votando agora favorável à PEC 241, que é a PEC do congelamento aí da saúde e da educação, pelo menos por 20 anos. Então, ainda que tenha tido esse diálogo de um discurso mais progressista, por conta de uma pauta que veio bastante forte com a questão do RGA aqui, com as questões do funcionalismo público, né, eu penso que elas sejam só no âmbito local. Porque esses grupos representam um projeto e esses grupos estavam com o Emanuel Pinheiro, então eu também não penso que essa perspectiva e política também seja distante desse alinhamento nacional. E não há que se esquecer que o presidente hoje do então prefeito de Cuiabá é do PMDB, ele é do PMDB, né? E até para se ter certos apoios, inclusive, dada aí tentar o mandato, já que pelo governo do estado essa limitação vai ser muito maior, né? Eu penso que a cartilha, né, do PMDB vai ter que ser seguida, né? E é muito preocupante, porque a gente vai para uma Cuiabá há 300 anos,
onde a gente, por enquanto, tem um ponto de interrogação exatamente do que nós teremos aí de políticas públicas e sociais. Muito obrigado, até a próxima.